Será que esse negócio de treinar em menos tempo e ter o mesmo resultado funciona mesmo? Será que essas técnicas aí que eles falam de treino eficiente, na prática, isso presta? Quero refletir isso hoje, trazer essa reflexão junto com você e mostrar uma técnica que eu utilizo nos momentos mais conturbados. E a ideia desse vídeo surgiu justamente porque eu estou num momento bastante conturbado aqui na minha rotina. Eu tenho 3 filhos, minha esposa está grávida do quarto, no último trimestre de gestação. Então a gente está aqui arrumando um tanto de coisa para poder esperar o neném, adaptando a nossa rotina, nos preparando para esse momento. Ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, eu estou aqui desde o início do ano tentando manter minha consistência na produção aqui de conteúdo, tanto aqui quanto nas redes vizinhas. Eu estou produzindo um novo produto que em breve aí vai facilitar talvez a vida de muitas pessoas, inclusive a minha. E nessa correria toda, eu tenho que salvar tempo no meu treino. Eu, olhando para trás, eu observei que existem momentos de vacas magras e vacas gordas de tempo. Assim, tem momentos que a gente está mais tranquilo, dá para treinar mais de boa. E tem momentos que eu estava mais conturbado. E eu tenho percebido que o fato de eu conhecer algumas técnicas para conseguir treinar com pouco tempo me ajudou a manter a consistência. Porque às vezes, dentro de uma rotina, eu vou ter 10, 15, 20 minutos para treinar. Então, se eu consigo ter uma técnica para encaixar um treino ali, eu não perco aquele treino, eu não perco aquele dia. E eu tenho visto que isso tem me ajudado. Porque nesses momentos de vacas magras de tempo, esses treinos que eu vou acumulando, nos meus 20, 30 minutos que eu tenho, por exemplo, eles vão me dando acúmulo de volume load. E quanto mais volume load acumulado, maiores os resultados. E o que importa no final das contas é o acúmulo de volume load no médio e no longo prazo. Porque no médio e no longo prazo sempre vai superar o curto prazo. Então, conhecer as estratégias me ajudou a manter a minha consistência. E a consistência, no final das contas, é o mais importante. Porque se eu não estou tendo muito tempo para treinar, eu treino no tempo que eu tenho. E naquele tempo que eu consigo acumular volume útil para o meu objetivo principal. E, de fato, como que é feito isso? São várias técnicas. E hoje a minha ideia é te passar uma das técnicas que eu utilizo. Porque, como eu sempre digo, uma coisa é a gente ter um problema e não ter uma ferramenta. Então a gente acaba que não resolve o problema. A gente perde o treino, por exemplo. Outra coisa é ter um problema e uma ferramenta. Pelo menos você resolve o problema. Mas ainda assim você está limitado, você só tem uma ferramenta. Outra coisa é ter um problema e várias ferramentas. Você pode então, conhecendo várias ferramentas, escolher aquela que mais se encaixa naquele momento. Aqui no canal eu já passei algumas ferramentas para treino quando a gente está com pouco tempo. Hoje eu vou passar uma outra ferramenta. Então, a minha ideia é sempre essa, a gente ter várias ferramentas para a gente poder escolher aquela que vai ser mais adequada naquele dia, naquele contexto. E de fato, a ferramenta que eu vou passar aqui hoje, uma dessas ferramentas que eu uso, é uma ferramenta que possibilita a gente treinar em um tempo menor e ter o mesmo resultado. Então, a gente salva tempo de treino e mantém o mesmo resultado. A gente diminui o tempo de treino sem sacrificar o resultado. Isso pode ser, inclusive, uma ferramenta para ser usada talvez até no dia a dia. Só que se você tem o objetivo, por exemplo, de diminuir a quantidade do seu tempo que você está gastando ali no treinamento, por exemplo, caso você quer usar aquele tempo para poder focar em alguma outra coisa, aquele tempo adicional que você vai ganhar. E qual que é essa técnica no final das contas, né? Feito todo esse contexto, qual que é essa técnica? Essa técnica, ela basicamente é treinar o agonista e o antagonista de forma conjugada. O que seria isso? Vamos supor que você está fazendo um treino de costas e de peito no mesmo dia. Ao invés de você fazer um exercício de costas, treinar costas e depois ir lá e treinar peito, você treina os dois ao mesmo tempo. Então você faz o exercício de costas, faz logo em seguida o exercício de peito e depois descansa. Como é que as pessoas que treinam até a falha podem utilizar essa técnica?
Então, quem treina até a falha, por exemplo, vai dar de 2 a 3 minutos de descanso. Então, em vez de você fazer assim, uma série de costas, descansa 3 minutos. Outra série de costas, descansa 3 minutos. Outra série de costas, descansa 3 minutos. Aí depois passa para o exercício de peito. Uma série de peito, descansa 3 minutos. Uma série de peito, descansa mais 3 minutos. Em vez de você fazer isso, como é que você reduz bastante? Você faz uma série de costas, logo em seguida você faz uma série de peito e aí depois você descansa 3 minutos. Perceba que eu estou economizando quase que metade do tempo de descanso. E você não vai ter prejuízo quase que nenhum na sua performance fazendo isso. Tá, e se eu não treino até a falha? Se eu treino até, por exemplo, se eu treino com base no protocolo soviético. O protocolo soviético ele vai trabalhar com um menor custo de recuperação. Como eu tenho um menor custo de recuperação, eu tenho uma menor necessidade de descansos muito grandes. Eu posso treinar, fazer treinos com maior densidade. Descansando pouco, eu estou apto para fazer uma nova série. Nesse caso, o treino seria como? Faz uma série de costas. Logo em seguida, você faz uma série de peito. Logo em seguida, você já pode voltar para a série de costas. E depois você vai para a série de peito. Você vai simplesmente alternando um para o outro. Enquanto você faz costas, no caso do protocolo soviético, enquanto você faz costas, você descansa o peito. Enquanto você faz o peito, você descansa costas. E o descanso vai ser o breve descanso de você simplesmente passar de um exercício para o outro. De um exercício para o outro, do outro, e vai fazendo assim. Esse pequeno intervalo de descanso já vai ser suficiente dentro do protocolo soviético, que tem um baixo custo de recuperação, para te deixar apto para você fazer suas várias séries sem prejuízo na performance. Porém, se você não treina com um protocolo soviético, você treina, por exemplo, faz treinamento até a falha, com um intervalo de descanso de 2 minutos, 3 minutos, você também pode usar a técnica da mesma forma. Simplesmente você faz um exercício, em sequência faz o outro e depois vai e faz o seu descanso. Pô, aqui no... esqueci de pôr no silencioso. É uma técnica que vai te permitir treinar com uma maior densidade de treino, ou seja, você vai conseguir dar mais estímulos dentro de um menor tempo. Você vai conseguir acumular o mesmo volume que você acumularia num volume menor, e por isso que é uma técnica que salva tempo. Você vai conseguir acumular o mesmo volume sem perder performance em um tempo menor. Essa é uma técnica que eu utilizo muito nesses momentos que eu estou com a vida corrida. Vale lembrar que a gente sempre tem que escolher exercícios que não se fadigam entre si. Então, por exemplo, eu vou fazer costas e peito, por exemplo. Então vou lá, faço uma barra e depois vou lá e faço supino, por exemplo. Beleza. Porém, se eu for fazer, por exemplo, um pullover, já não entra muito bacana nessa técnica. Por quê? Porque o pullover ele já pega peito e costas, pega tríceps. Então, ele se você for fazer ele, talvez você teria que fazer ele, assim, vai ter que ter uma ciência melhor para você conseguir encaixar ele. Você teria que, às vezes, fazer ele e um outro isolador, talvez. Mas mesmo assim é complicado. É bom a gente usar essa técnica em exercícios que não se fadigam entre si. Então, por exemplo, você vai fazer uma barra, uma puxada, uma remada. Basicamente, esses exercícios vão pegar o quê? Costas e bíceps, dorsal e bíceps. Aí você vai fazer ali um supino, por exemplo, vai pegar peito, tríceps e ombro. Ou seja, não está pegando os mesmos músculos. Então você consegue fazer essa técnica sem prejuízo. Agora, se eu tento fazer essa técnica, por exemplo, costas e depois bíceps, quando eu for treinar, eu estou fazendo exercício de costas, logo em seguida eu vou fazer um exercício de bíceps, não vai dar certo. Por quê? Porque meu bíceps já vai estar fadigado ali. E aí você não vai conseguir performar da melhor maneira no exercício de bíceps. Porém, se você for fazer, por exemplo, costas e tríceps, dá certo. Costas e peito, dá certo. Então, como que é uma maneira que a gente pode fazer? Peito e bíceps. Ó, peito e bíceps, peito e tríceps, costa e peito, costa e tríceps. São costa e ombro, também dá certo. Ombro e bíceps. Ou a gente também pode pegar algum agonista, antagonista, funciona, mas você também pode extrapolar essa técnica não só para agonista e antagonista. Você pode simplesmente também pegar um outro exercício que não é agonista e antagonista. Agonista e antagonista, eu também não expliquei, né? Agonista e antagonista são músculos que fazem um movimento contrário, uma simplificação. Então, eu vou lá que assim, bíceps e tríceps.
esse movimento aqui, ó, dependendo para onde eu estou fazendo a força, se eu faço a força para cá, eu estou forçando o bíceps, se eu faço a força para lá, eu estou forçando o tríceps, no mesmo movimento. Isso que seria mais ou menos agonista e antagonista. Então, se eu estou empurrando para cá, eu estou pegando peito, mas se eu estou puxando para cá, eu estou treinando costas. Então, seria o mesmo movimento, só que eu estou fazendo forças no sentido opostos, forças no sentido oposto. Então, a gente pode usar dessa maneira ou pode usar também com exercícios que não se fadigam entre si, mas não necessariamente são agonistas e antagonistas. Então, por exemplo, eu posso fazer peito e uma cadeira extensora. Estou fazendo peito e cadeira extensora, ou peito e cadeira flexora. Ou seja, não se fadigam entre si, e eu também posso combinar assim. E aí eu posso combinar perna, um exercício de perna, por exemplo, com um exercício da parte superior do corpo. É uma outra maneira também. Ou eu posso fazer, por exemplo, costas e panturrilha. Enfim, aí a gente pode achar várias combinações aqui para trabalhar dessa maneira em sequência, dá o descanso. Em sequência, dá o descanso. Ou dentro do protocolo soviético, enquanto faz um, descansa o outro. Enquanto faz o outro, descansa um. E assim sucessivamente. É uma técnica que eu uso bastante para salvar tempo. E eu também uso ela dentro do protocolo soviético, que é para poder salvar mais tempo ainda. Porque no protocolo soviético não tem nem esse descanso longo de 2 minutos. Eu vou simplesmente fazer um para o outro, porque como o custo de recuperação é baixo, eu consigo praticamente só ficar passando de um exercício para o outro, com pouquíssimo descanso, então aumenta ainda mais a densidade do treino, o que significa que eu vou conseguir acumular muito mais volume de trabalho naquele mesmo período. Então, com 20, 30 minutos, eu consigo acumular bastante volume de treino e assim ter muito resultado mesmo treinando pouco. E é justamente o que eu uso nesses momentos que estão mais conturbados aí na minha vida. Eu queria compartilhar essa técnica com você, porque talvez possa te ajudar também a salvar tempo. E salvando tempo pode te ajudar a ter mais consistência, porque às vezes você, assim como eu, deixaria de treinar porque você não está conseguindo encaixar o seu treino ali, mas conhecendo uma técnica que você consegue reduzir o seu tempo de treino, às vezes você consegue ter mais possibilidades de encaixar um treino ali e com isso melhorar a sua consistência. Melhorando a consistência, a gente melhora o volume total acumulado no médio e longo prazo, melhora os resultados, sem contar também que melhorando a consistência a gente fortalece mais o nosso hábito de ser uma pessoa ativa, fortalece essa virtude da disciplina, da consistência. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente, e deixe também sugestões de vídeos que você quer e dúvidas aqui nos comentários, porque muitos vídeos surgem justamente das suas dúvidas, dos seus comentários. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês, estamos juntos e até a próxima.